Nós estamos entrevistando o ex-deputado Manuel Dias, ex-presidente, aliás, atual presidente nacional do PDT. Manuel Dias é ex-deputado federal e ex-vereador por Santa Catarina. Manuel Dias, como é que você vê a questão da internet? Vocês têm utilizado a internet de uma forma assim profissional para expandir essas ideias? Hoje, cada vez mais, a internet é uma ferramenta fundamental. Nós estamos, e tu é peça fundamental nisso, lançando o portal do PDT, em que são ali usadas as ferramentas mais modernas que hoje temos no Brasil. Com as redes sociais, Facebook, Twitter. Tudo isso aí que tu está dizendo e mais alguma coisa. Dali vamos ter a televisão, vamos ter jornal, revista, e vai ser uma ferramenta que vai permitir que a gente se relacione com todo o partido, com toda a sociedade, envolvendo todos quantos queiram fazer um bom debate político e conhecer o nosso partido. Então, eu acho que isso vai ser uma ferramenta fundamental, indispensável para que a gente possa, já em 2012, no planejamento que vamos fazer para as eleições de 2012, porque 2012 é 12. Nós queremos eleger uma pleia... 12 é o número do partido, né? 12 é o número do partido. E nós queremos eleger um número bom, não precisa ser tão grande, mas bom, de vereadores formados ideológica e politicamente, para, no exercício dos seus mandatos, se comprometerem na construção desse partido. Tá. Manuel Dias é presidente nacional do PDT e eu gostaria de ouvir agora a sua opinião sobre a eleição deste ano de 2010. O que é que ela realmente representa em termos de Brasil, né? Não só para o PDT, mas também para o país de uma maneira geral, sobretudo quando o partido, o PT, o PDT e toda essa coligação partidária conseguiu emplacar a primeira mulher presidente do Brasil. Eu acho que foi, se não a mais importante, uma das mais importantes eleições até hoje havidas no Brasil. Nós vivemos aí no período de 8 anos do governo Lula, um Brasil diferente, em que foram implantadas políticas públicas de distribuição de renda, de resgate da cidadania, 27 milhões de pessoas saíram da extrema miséria, 31 e 32 milhões ascenderam a classe média. Enfim, estamos construindo um país que, a continuar desta maneira, será democrático daqui a pouco. Precisamos investir muito mais na educação, que foi um dos pontos, eu acho, ainda que falta uma ação mais firme da presidência da República. Então a eleição foi fundamental, porque a vitória da Dilma representou a consolidação desses avanços e avançar muito mais. A presidenta Dilma é preparada, política e ideologicamente, ela tem formação e ela saberá, com certeza saberá, manter essas conquistas e avançar. A vitória do outro lado representaria um retrocesso, porque representaria a política que foi adotada há 8 anos atrás, que foi a dilapidação do patrimônio público, de políticas de proteção ao grande capital, né, de políticas que não atendiam aos interesses da maioria da população brasileira, que tem ainda um dos piores indicadores sociais do mundo, né? Um país desse tamanho, com essa potência, com essa riqueza, tem ainda miseráveis, tem ainda analfabetos, mas eu acho que estamos avançando e vamos avançar. Então ela foi fundamental, não só para ganhar a eleição, por ganhar, mas porque ela representa a consolidação, o avanço e certamente a construção de um país que é os sonhos dos nossos antepassados. Foi de Vargas, foi de Getúlio Vargas, foi de Brizola, foi de Darcy Ribeiro, né? Foram de tantos que deram as suas vidas para que nós pudéssemos sonhar em alcançar estes objetivos. Então, a eleição foi realmente muito importante. O povo soube entender que era fundamental a eleição da Dilma, e sendo mulher, e sendo a primeira mulher, eu sempre defendi que as mulheres governassem. Porque as mulheres são mais sérias do que os homens, mais responsáveis do que os homens,
Não vai ter mensalão, não vai ter aquele escândalo aqui de Brasília, como é que chama? O mensalão do DEM. Não vai ter, porque a mulher é muito mais sensível, mais responsável, e ela vai saber, como mulher também, proteger mais a coisa pública, que é da natureza da mulher a proteção. Coitado dos maridos, né? Então, mas o Manuel Dias, a Dilma enfrentou uma campanha de ódio muito forte, né? A campanha dela foi muito difícil. Talvez tenha sido uma das mais virulentas, uma das mais, como eu diria, mais preconceituosas da história do Brasil. Como é que você viu essa? Porque isso significa que a oposição, que ela vem bem calçada, sobretudo pelo apoio midiático das grandes redes de televisão, ela parece que não está disposta a brincar muito, não, e vai usar esse mesmo arsenal de ódio contra o próximo governo. Nós temos uma elite brasileira muito, eu digo até burra, porque essa elite nunca ganhou tanto dinheiro quando ganhou nos governos do presidente Lula. Na medida em que o Lula fez a inclusão social e que irrigou a economia daqueles setores mais pobres com o Bolsa Família, ele criou o quê? Desenvolvimento, riqueza, circulação de riqueza. E quando circula riqueza, ganha quem vende, quem produz, quem é dono da produção. Então nunca ganharam tanto dinheiro, mas eles mantêm um preconceito odiento. Porque o Lula é um homem que veio de baixo, um trabalhador, né? Um homem que surgiu da base popular e não frequentam os salões da burguesia paulista. Então, eles mantêm, com relação a Dilma, essa mesma posição, porque acham que eles é que têm que governar, eles é que têm que mandar sozinhos. Então, eu acho que o país indo bem, o país crescendo e mantendo a linha de crescimento e de distribuição de renda, e de políticas públicas que vieram melhorando-as até... o povo vai entender, o povo entende, o povo não é burro, o povo tem consciência coletiva, né? Ele entendeu que o Lula deu para eles, distribuiu para eles, enquanto que até agora, no comum das direções das presidências do Brasil, sempre negou ao povo, né? A não ser migalhas, negou ao povo saúde, salário, distribuição de renda, qualidade de vida, cidadania. Então, essa é uma luta ideológica, talvez, que se dará democraticamente, através de eleições. Por isso que é fundamental uma reforma política, o fortalecimento dos partidos, porque o instrumento da democracia é o partido. Então, partidos bem organizados, com um povo bem politizado, o povo saberá encontrar o seu caminho, e ele, que é maioria, na democracia quem manda a maioria, ele vai escolher para onde deve conduzir o país. E agora vamos falar sobre o papel do PDT nesse próximo governo. Como é que você visualiza a atuação do PDT? O PDT que hoje tem um Ministério do Trabalho, né, e algumas outras áreas mais regionais bem específicas. Nós entramos no governo Lula na metade do segundo, né? Metade, um pouco antes, mas... Então, não foi indicado pelo partido, nosso companheiro, que é o presidente nacional do PDT, mas está licenciado em decorrência do exercício desse mandato, e Carlos Lupe. E teve um mandato excepcional, né? Foi um dos ministérios com maior visibilidade, ele foi um bom ministro, ele teve a tarefa e incumbência de anunciar as grandes notícias no que diz respeito ao emprego e deu conta do recado. A nossa participação no futuro, eu creio que deva ser um pouco maior, até pelo tamanho do partido, mas nós não queremos forçar nem pressionar a presidenta. A presidenta que terá que ter, e ela tem, certamente, né, o seu planejamento, e deverá saber aonde é que nós podemos ser úteis na salvaguarda e no cuidado primeiro, da coisa pública, dos recursos públicos. Segundo, na aplicação correta das políticas que ela estabelecer. Nós aguardamos ainda os contatos políticos, deverão se efetivar a partir de agora, né? E o PDT está aí, como historicamente sempre fez, defendendo a soberania, lutando pela igualdade, defendendo com prioridade os trabalhadores e querendo ser partícipe dessa grande tarefa, que é realmente construir uma nação soberana, rica, poderosa. Então vamos aguardar, e certamente aonde nós formos, aonde a presidenta nos
designar, nós vamos fazer muito bem. Vamos fazer muito bem. E a obrigação nossa queria até ser melhor do que os outros, que é um dever de cada um ser melhor do que o outro, né? E pela história nossa, por toda as nossas bandeiras, nós temos certeza. Nós vamos dar uma grande contribuição para que este país avance cada vez mais. Você espera que esse novo PDT que saiu das urnas, ele vai conservar, ou seja, manter a mesma unidade que manteve durante o governo Lula? Isso é uma das características do nosso partido. Significa o alto grau de politização das nossas bancadas, dos nossos deputados e senadores. Nós temos uma bancada, tanto no Senado como na Câmara, que atua coletivamente. Faz o debate interno, mas na medida em que toma deliberação, vota unido. Eu acho que, proporcionalmente, o nosso partido é o que mais deu apoio ao governo Lula, na medida que votava coletivamente, em conjunto. Eu acho que vai manter, porque essa é uma das características do nosso partido. O companheiro Léo Brizola sempre prezava muito por isso, né? Ampla liberdade de debate, a mais aberta discussão, mas na medida em que se toma a decisão, ela tem que ser acatada e deve ser acatada por todos. Nós elegemos hoje 28 deputados federais de bom nível, muitos deles foram já reeleitos, e eu tenho certeza que nós vamos marchar unidos, porque mais do que tudo isso aqui, mandato, partido, nós temos uma história para respeitar e temos que evitar todos os nossos esforços para crescer cada vez mais, consolidar o partido, porque o nosso partido tem uma grande tarefa que é de ajudar, com uma proposta trabalhista, a construir este país. Então, acho que vai caminhar bem, vamos nos manter unidos, vamos eleger os nossos líderes, tanto na Câmara e no Senado, de maneira também consensual. Nossas decisões têm sido 99% consensuais. Muito debate, mas no final se encontra uma posição respeitados os nossos princípios que atenda a maioria de todos os nossos companheiros. O blog cafenapolitica.com.br e a TV Cidade Livre de Brasília trouxeram hoje como entrevistado o presidente nacional do PDT em exercício, ex-deputado Manuel Dias, de Santa Catarina.